Canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. Paz seja convosco. Agora, nessa sequência, nós vamos estar falando aqui do último vídeo, né? O último estudo dessa série Sinais. No estudo anterior, nós falamos de sinais que o povão gosta de ver, quer ver, e muitos até vê. Mas nesse estudo aqui, vamos falar dos sinais que os cristãos têm que carregar com eles para provar a sua fé. Já vai deixando aí o seu joinha. E se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva também, acione no sininho para não perder os nossos estudos. Se gostar, fique com a gente para sempre, faça parte da família. Que Deus abençoe a todos e vamos lá então. Marcos capítulo 16, versículo 17. Ali Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu aos seus, né? Mandou pregar o evangelho, mandou anunciar o evangelho, né? Em todos os lugares, ali em Jerusalém, Samaria, até o confim das terras, tá bom? Então aqui, ó, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Que maravilha, que coisa maravilhosa isso aqui, né? Quando Jesus disse isso aqui, que esses sinais acompanharão os que crerem, estes sinais acompanharão os que crerem, ele estava se referindo a pessoas que seguiam ele, os apóstolos, os discípulos. Certa vez Jesus encaminhou 70 discípulos de 2 em 2, e esses voltaram pulando de alegria, porque eles diziam assim que os demônios saíam, as enfermidades eram curadas. Viu? Esses 70, você acha que é melhor do que você, é melhor do que eu? Eram santos esses 70? Então, esses sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem, não os santos, não os santíssimos, tá? Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Eram pessoas que criam, os que crescem, né? Expulsariam demônios, falariam nova língua, pegarão em serpente, se for o caso, e se beber alguma coisa mortífera, é claro que está falando aqui de se por acaso, né? Não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Tem pessoas hoje, você vê pessoas pegando em cobras, né? Expulsando demônio, tem muitos hoje que fazem isso, expulsar demônios. Mas que demônios são? Muitos estão aí só fingindo que tem demônio. Demônio tem sim, tem até pastor cheio de demônio, mas tem pessoas que caem, rola, baba, faz um monte de coisa aí. Muitas vezes aí nem é tudo isso aí. E chegam os expulsadores lá, expulsam em nome de Jesus. Mas será que realmente os demônios saíram daquelas pessoas? Porque no próximo culto ele está lá de novo, babando de novo. Falarão novas línguas? Que novas línguas são essas? Inglês, alemão, italiano, não vamos falar sobre isso que não é o caso. Pegarão em serpente. Hoje está cheio de pessoas pegando em cobra por aí. Pessoas estão até morrendo porque cobra pica, né? Principalmente lá naquele lugar da África, da Índia, aqueles lugares lá, as pessoas fazem show com cobras. Show evangélico, eu não estou falando de show de praça não, que show de praça você vê muitos aí. Tá, e hoje está virando um Egito aqui, né? Hoje a pegação de cobra está virando um Egito. As pessoas estão pegando cobra para valer. Mas aqui está falando, é o caso que aconteceu com Paulo.
Paulo foi pegar uns gravetos para acender o fogo lá, para aumentar o fogo, uma cobra picou ele, uma cobra venenosa. As pessoas ficaram esperando que Paulo morresse. Talvez ele teve um pouquinho de dor, talvez colocou lá alguns emplastros, alguma coisinha ali, mas que nada, foi a mesma coisa de nada, não aconteceu nada. Então, e se beberem alguma coisa mortífera, mas beber não é porque você vai beber um fornecido tatu aí. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se alguém fizer você beber na marra, ou enfiar na sua boca, ou você beber por engano, Deus está prontinho para te livrar do mal. Caso contrário, filho, você beber um fornecido tatu, você vai morrer, não tenha dúvida. Não lhe fará dano algum. Então beba para você ver. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Esse é o ponto fundamental. Esses sinais deveriam de seguir as pessoas, os que crerem, esses sinais acompanharão os que crerem. Se você, é o caso meu, eu vou me colocar na posição: Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Esses sinais não estão acompanhando nós, não estão acompanhando. Nós não estamos falando em novas línguas. Nós não estamos morrendo de medo de cobra, morrendo de medo de coisas mortíferas, usando aí focinheira e tantas outras coisas, morrendo de medo. Ponhando a mão sobre os enfermos, e esses serão curados. Onde é que esses enfermos estão sendo curados? A pessoa chega com dor de cabeça na igreja, sai com dor de cabeça, com dor de estômago, com ânsia, sai pior do que entrou. Viu? Os pastores estão orando, mas não estão resolvendo. Os presbíteros estão orando, mas não estão resolvendo os problemas. Aonde que está o problema? Aqui, na crença. As pessoas não crerem, acompanharão os que crerem. Aonde que está os crentes? É por isso que tá cheio de pessoas, que tá cheio de pastores por aí, enganadores. Quando pinta alguém que consegue enganar a população, eu até falo: se pintar alguém que crê, né? Se pintar alguém assim, ele consegue arrastar a multidão. Mas hoje tem muitos que são falsos mesmo. Eles conseguem fazer isso aqui. Eles conseguem cumprir isso aqui. Fazer com que isso aconteça. Mesmo de uma forma fraudulenta. E o povão segue. O povo está errado? Espera aí. Quem é que está errado? É complicado. Tem que haver crença no fulano, tem que haver crença em quem ouve e em quem fala. Sim, claro. Se você viver só na dúvida, mas uma coisa é certa. Deus não depende da sua fé para resolver um milagre na sua vida quando Ele quer. Ele depende da vontade dele. Isso eu concordo. Mas agora, uma ação direta, por exemplo, quando o Pedro passava, as pessoas colocavam a roupa do enfermo para que a sombra de Pedro passasse sobre a roupa e fossem curados. E isso acontecia. Porque a fé era grande. Mas eles tinham fé em uma pessoa que já tinha resolvido problemas. Porque Pedro era um cara, vamos falar de Pedro, mas estava cheio de outros. Era um personagem que sabia o que estava falando, chegava e colocava a mão e falava: viu, aqui eu não vou ser decepcionado. Deus é comigo e vai acontecer isso.
falou lá pro cara que estava pedindo esmola: levanta-te, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro sabia que isso ia acontecer. Mas se o cara também não levantasse, é claro que não ia sair do lugar, né? Porque tem muitas pessoas que estão aí, amam se pedir esmola, né? Não quer saber de ficação, não. Tem gente também que valoriza os seus problemas, né? Tem muitas pessoas que valorizam os seus problemas. Isso é bem verdade. Tem pessoas que não querem ser curada. Tem pessoas que querem viver de esmola. Então, esses sinais seguirão os crentes e não os santinhos. Viu? O cara não tem que estar com o rosto brilhando que nem o de Moisés, não, viu? Ele tem que ser espiritual. Ele tem que ser espiritual. Ele não tem que ser santinho, não, porque o cara tem que ser sorteirinho que nem Paulo, o cara não pode pensar em mulher, o cara tem que viver dia e noite. Sim, ele tem que estar ligado dia e noite? Tem, claro que tem. A Bíblia diz que aquele que desligar na terra será desligado no céu. Nós temos que estar em Mateus 18, tem que estar ligado. É bem verdade isso. Mas não significa que nós não temos algum momentinho que nós temos mau pensamento. Que não tem um momentinho que nós temos mais ações. Falamos palavra que não deve. Nós somos humanos. Infelizmente, nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Então vamos a alguns aqui, ó, algumas coisas que Marcos 16, versículo 20. É quase continuidade, né? Aqui nós estávamos em Marcos 16, 17 e 18, agora aqui diz o 20. Ele, pois, saindo, esses mesmos apóstolos, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Viu? Aqueles mesmos apóstolos discípulos, não só apóstolos, mas discípulos que Jesus apareceu para eles, a partir daquele momento, eles saíram, continuaram saindo, como os 70 saiu quando Jesus ainda estava no seu ministério. Que voltaram regozijando de ver os demônios sair, as enfermidades ser curadas. Depois que Jesus subiu ao céu, esses mesmos que ouviu Jesus dizer, dá ali o mandamento para que saísse pregar, eles saíram e os sinais acompanhavam ele. É claro que cooperando com eles o Senhor. Claro que o Senhor disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou te abandonar vocês. Mas agora vocês têm que ser crentes. Esses sinais têm que acompanhar vocês, né? Então, acompanharam os apóstolos. Vós acham que esses eram santinhos? Apenas crente, não santinho. Então nós não somos santos e também não somos crente. Jesus fazia milagre, mas na sua terra eram menos porque o povo duvidava. Duvidavam, né? O povo duvidava ali dele. Então Jesus disse que o profeta não tem honra em sua própria pátria, em sua própria terra. Então as pessoas duvidam quando ela conhece a pessoa, viu? O cara lá come feijão. Eu vi o cara tomando um golinho de vinho. Eu vi o cara falando uma piadinha. Não, esse daí não faz milagre, não. Esse, eu vou pedir para orar para mim? Eu vou pedir para o presbítero Calixto orar por mim? Não vou não. Não vou não. Ele é comedor de feijão? Ele não vai fazer nada, não. Milagre só Deus faz. Então fica na sua. Não peça. Certo? Não peça. Mas eu não consigo. Você consegue sim. Você também consegue falar com Deus. Deus agora,
Ele disse, entra no teu quarto, Jesus falou, entra no teu quarto e fala com ele, secretamente. O que eu e você precisa é obediência, é crença. Nós temos que obedecer e ter fé, ter crença, crer que Deus está com você, que está perto de você, que Jesus está aí colado com você, está dentro de você. Se você acredita nisso, se você acredita mesmo, porque quando Jesus amaldiçoou a figueira lá, que os apóstolos foram chamar a atenção de Jesus, olha lá, a figueira ficou seca. Jesus disse, se tiver fé, não duvidar. Se tiver fé, não duvidar e crer que o que você disse vai acontecer, então acontece. Mas não adianta ter fé, não falar nada, não entrar em ação e duvidar. Se você ora, mas tem dúvida, não acontece. Não acontece e a culpa não é de Deus. Tá bom? João capítulo 6. E seguia uma grande multidão porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Muita gente seguia Jesus porque via os sinais que Jesus fazia. Os apóstolos também faziam sinais. Os sinais continuou durante a igreja primitiva. Existe até hoje. Então, é por isso que certos apóstolos que hoje existem têm muitos seguidores. Mas aonde está o segredo? No apóstolo ou nos fiéis? Está nos dois. O apóstolo porque tem coragem de dizer e tem coragem de crer. E outros apóstolos têm coragem de fazer fraudes, né? Pegar fígado de galinha, pagar pessoas para fingir. Tem muita coisa. E os fiéis acabam recebendo milagres. Como Jesus mesmo falou para aquela mulher, grande é a tua fé, vai e não peque mais. Tem tantas outras ocasiões, né, de pessoas que foram falar com Jesus e usando da sua própria fé, foram curadas. Tem muitas pessoas sendo curadas hoje por crer que alguém faça alguma coisa. Então, João, capítulo 12, versículo 37. Embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Então, tinha aqueles também que não criam em Jesus. Assim como tem hoje pessoas também que não crê. Tem muitos hoje que fazem, tem muitos milagreiros de hoje que eu não creio neles. Eu sou crente, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus faz alguma coisa, mas eu não creio em showzinho. Eu não creio que esse showzinho... Então eu creio em tudo, eu creio em tudo que pode acontecer. Eu sei que as pessoas podem fazer coisas fraudulentas. Também não quero ser enganado. Também não quero ficar fora de crer no Todo-Poderoso. Então sempre vai existir os descrentes, os ateus, os que vê só matéria e não vê as coisas espirituais. Isso é muito comum em nossos dias. Então, falando dos sinais que seguiam, aqui nós temos aqui em Atos 2, 42. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha só. Muitos sinais. Então, os sinais seguiam eles. Foi por essa razão que houve uma grande expansão no evangelismo da igreja primitiva. Viu? Cresceu demais. Se fosse só na base da conversa, na base do engano, não crescia. Porque o povo sempre esteve precisando de milagre. E não é diferente hoje. O povo continua precisando de milagre. E milagre existe. Eu mesmo entrei o ano passado, 2022, dependendo de milagre. Eu tinha um ano que eu ia sobreviver com menos de R$400.
Como eu ia sobreviver com menos de R$400? Era o dinheiro que tinha, a estimativa de dinheiro que tinha para mim. Mas Deus já preparou uma fonte para mim que eu consegui. Eu não quero falar para você que fonte é essa. Mas Deus preparou uma fonte para mim que eu sobrevivi. E continuo sobrevivendo até hoje. Atos 4:30. Enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo, ou seja, em nome de Jesus. Então vejam outros exemplos aqui que aconteceu na época dos apóstolos. Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pela mão dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Eram muitos sinais. Atos 6:8. Ora, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão fez muitos sinais, curou muita gente. Estevão não faz parte dos 12, tá? Atos capítulo 8. As multidões, versículo 6, as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Filipe era operador de sinais. Atos 8:13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se fazia. Esse Simão aqui é complicado. Atos 15:12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentis. Romanos 15:19. Pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e redores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo, com sinais e prodígios. Então hoje estamos com valores invertidos. Estamos com valores invertidos hoje, né? Esses sinais não estão seguindo mais nós. Quem é que está mostrando sinais hoje? O sistema. O sistema está mostrando sinais, está fazendo sinais no céu, está mostrando sinais, está falando de sinais. E muitos corruptos, muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristãos, eles estão aí programando e inventando sinais. E os verdadeiros cristãos mesmo? Não. Então hoje estamos com valor invertido, até mesmo entre os cristãos. Quem faz sinais e milagre, com certeza não é mais o chamado homem de Deus atuais. Os homens de Deus atuais colocaram a viola no saco. Não quer mais saber de fazer sinais e prodígios, né? Porque esses sinais não estão seguindo mais, porque não tem mais, as pessoas não creem mais. Nós estamos vivendo uma época da igreja fria, a igreja morna. É terrível, mas é verdade. Gente, esses sinais têm que continuar seguindo nós. Se somos cristãos, se somos o povo de Deus, se nós cremos, esses sinais têm que continuar seguindo nós. Como isso vai acontecer? Não sei. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe todos nós, todos os inscritos daqui. Não esqueça de deixar o seu joinha, se você estiver passando pela primeira vez, faça parte da família, se inscrevendo, acionando o sininho aí. Que Deus abençoe a todos e até breve nós estaremos com outros estudos. Um abraço, até.